E já que a felicidade começa quando estamos com quem gostamos e, claro, ficando mais antenados, nós vamos ao que interessa. E meu primeiro encontro será com o meu brother, o crítico de TV mais antenado da parada, elegante, competente, bonitão, Zé Armando Vanucci. Boa noite, gostaria. Elegante, bonitão, lindo, como é que você tá? Que básico, para com isso, Zé. Tudo bom, queridão? Tudo jóia. Ai, tem muita coisa para conversar hoje. Ixi, Maria. Gostei dessa tua camisa aí. Não, mano, velha de guerra aqui. Pra sexta-feira? Tá, mas me dá um endereço depois, onde tem. Pode deixar. Zé, mano, Malhação, após 20 anos de exibição, anunciou recentemente que vai contar pela primeira vez com uma protagonista negra na trama. Sim. Tá. Você acha que ainda falta espaço para os negros na dramaturgia do país? Que a gente tem poucos protagonistas negros, né? Assim, teve a Thaís Araújo lá, que foi uma das Helenas. Sim. E na época todo mundo ficava, porque a Helena tem um perfil e nada que vale a essência feminina. Claro. A Helena é uma essência feminina. Claro. Né? E que, aliás, a Thaís fez muito bem diante de tudo que aconteceu naquela novela. Aquela novela foi uma novela mais complicada, com gravações lá fora, tá? E ela conseguiu segurar bem ali. Teve Lília Cabral sempre muito forte, sempre ela, como protagonista, segurou. É importante, Rony, a gente precisa ter cada vez mais na dramaturgia os assuntos, se ver representado. Né? O Brasil é um país de maioria negra, né? Assim, se a gente botar mulatos, negros, pardos, sim, é a maioria, é o que forma o povo brasileiro, né? E isso é bacana, né? Porque começa a colocar... O Silvio de Abreu falava muito isso. Polícia, dá uma olhada. Que mulher linda. Linda. O Silvio de Abreu falava muito isso. Quando ele fez lá o Próxima Vítima, ele tinha uma família de classe média. Ele era médico, advogada, enfim, era uma família bem sucedida, negra, e que na época causou espanto. Ele falou, não, nós temos que representar. Sem dúvida. A telenovela tem que mostrar isso. Sem dúvida. Assim como a gente tem que botar orientais, dar mais espaço para orientais. Claro. Ampliar um pouquinho mais esse... Claro, eu tenho absoluta certeza de que você está falando o que de mais certo existe nessa situação. E eu acho que a solução de Malhação melhorou bastante nos últimos anos. Eu estou com o nome aqui de um monte de gente que nem acredito. Vai pegar gente boa, mas Malhação, eu acho que a solução é mostrar talvez uma escola do Agreste, uma escola do sul do país, sair um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, aquela coisa de escolinha meio classe média, ou escola pública melhor, né? Que nesses eixos tem um pouquinho melhor. Sem dúvida. Tem uma coisa que eu estranhei muito. Na última segunda, o SBT conseguiu uma exclusiva com a ex-mulher daquele atirador lá que causou aquele atentado lá em Orlando, com mais de 50 vítimas, enfim. E a entrevista teve revelações de grande destaque que foram exibidas em meios aí de todo mundo. O jornalismo do SBT nunca foi uma coisa... O jornalismo do SBT... O que está acontecendo agora? É interessante isso, né? Porque talvez essa seja a fama do jornalismo do SBT, de falar assim, não, mas o Silvio não gosta muito de jornalismo. Né? O Silvio gosta de entretenimento. É que eu sempre soube, né? não é isso. Mas ele gosta, assim, o jornalismo, ele talvez não precise ter aquela grande redação, mas se fizer um jornalismo decente, e se o repórter, porque na verdade foi isso, foi a repórter de lá que falou, opa, a mulher mora aqui nessa cidade, deixa eu tentar. Tentou e conseguiu. Porque isso é coisa da... Bonitinha ela, hein? Os grandes furos jornalísticos acontecem como? Da coisa mais simples. Eu lembro uma vez... que teve uma invasão numa agência, o bandido fez reféns nessa agência, e aí era a estagiária, falou, eu vou ligar, não tinha que ganhar o que perder, e conseguiu pegar o bandido, e foi a grande entrevista, grande fato, né? Quem é então esse? Então é isso, acho que esse é o atual marido dela, né? Agora é engraçado que... E aí você vê que repercute, quando você tem a boa notícia, repercute. Claro. Estão dizendo, inclusive, que o rapaz também era gay... Tem toda uma... Essa daí é uma investigação que vai ser muito delicada, né? Sem dúvida. Porque eu li até um texto ontem que falava o seguinte, o Estado Islâmico reprimiu o desejo dele, né? Sim. E que talvez por isso ele tenha sido tão agressivo, enlouquecido e tal. Não se sabe, né? Bom, falando aí no Silvio, esse bonitão que vai aparecer já aqui na nossa tela, ele vai ser o novo parceiro da Globo numa transmissão que eu achei bastante interessante.
Campeonato Brasileiro. Então, ainda Champions League, né? Então, ainda não vai ou não vai? ainda não está certo. Você sabe que assim, no SBT... Decisão está na mão dele? Decisão na mão dele. Tá. Porque no SBT muita gente quer o futebol lá. Por quê? Porque o futebol, mesmo você sendo parceiro da Globo, o futebol ele traz, junto com ele, prestígio, traz faturamento e a possibilidade de você levar um determinado anunciante para outros produtos da casa. Sim. Né? Que era aquele antigo tripé, né? Você tem que ter jornalismo, entretenimento, dramaturgia, humor, o esporte e hoje em dia reality show. Né? Reality show. Mas eu acho que falta mais um ainda. A gente se lembra daqui a pouco. Mas e isso no SBT não tem, porque o Silvio fala o seguinte, ó, eu só quero fazer o campeonato se eu tiver exclusividade. Mas mesmo sem exclusividade, a Globo precisa de uma parceira. Vale a pena, claro. Ajuda a trazer. Agora, para ele também, ele só vai dizer sim. Os executivos já acharam interessante. Mas o Silvio só vai falar assim, ó, vale a pena se alguém mostrar uma planilha dele e falar assim, ó, Silvio, nós vamos vender tanto. Aí pronto. Aí... muda tudo, né? Aí muda tudo. Agora, estão dizendo também que o SBT planeja competir com a Globo na faixa noturna. Até acredito nisso, reformulando a grade, trazendo, sei lá, falando aqui, tem a tal da Garota da Moto, que é um tema mais adulto de dramaturgia. É um seriado, né? É uma série que é feita em parceria, na verdade, é uma produção feita fora. A Garota da Moto, todo mundo ainda até pensava, falava assim, mas ela vai entrar ali no lugar, talvez da reprise do Carrossel, porque tem 20 e poucos episódios, daria um mês e tal. Mas ela é uma mulher, né, que tem até uma vingança ali, então é uma série que não é para molecada não, é uma série um pouco mais pesada. Entrará no ar às quartas-feiras, sempre depois do Ratinho, a ideia é essa. Tá. Né, porque aí já está mais lá para distante. Mudando... Mas é bom esse investimento, é bom. Você acha? Quanto mais leque a gente abrir, sem dúvida, melhor. Sem dúvida. Agora, que história é essa, Zé Armando, que a Record está em negociações para produzir um filme, sei lá, uma série sobre a vida de Susanne von Richthofen, que não honrou o nome do meu ídolo, que é Manfred von Richthofen, foi o Barão Vermelho. Para nós aviadores é um sonho esse cara. É o símbolo máximo. Né? Agora, seria daquela audiência que o Gugu deu quando estreou o programa dele? Você sabe que ali eles viram que há um interesse, né? Mas você sabe que tem um negócio que na verdade, essa decisão da Record, a Record está tentando fazer o Mamonas Assassinas, né? Tá. Só que aí ninguém fala nada, porque é a banda tal, não sei o que lá, seria uma série com 5 episódios, tem alguns probleminhas, ela foi cancelada, talvez fique só pro ano que vem, porque tem que resolver com a família dos músicos até onde vai a ficção e até onde vai a realidade. Né? Porque, na verdade, você tem que pegar a realidade e às vezes acrescentar um pouquinho mais. Lógico. Senão não vira um produto de televisão. Claro. Do caso da Suzane, aí eles começaram a pensar em vários casos. Porque vão humanizar uma assassina, seria isso? Vão contar a história, a ideia é contar a história dela, da infância, o que fez, o que a transformou em assassina e o depois disso. O que foi a cabeça fraca, foi namorar um cara que tinha visões diferentes. E depois eu falo contigo em off o que eu acho dessa história. Mas você sabe que, na verdade, gosto dessa coisa. Eu acho que assim, a maioria não gosta, é um negócio que causa, você fala assim, mas porque é uma que é isso? Mas nos Estados Unidos, esse tipo de série, esse tipo de telefilme funciona muito. Mas aqui não é Estados Unidos. E aí o que eu acho que assim, o brasileiro, ele rejeita um pouquinho, talvez no primeiro momento dê audiência pela curiosidade, mas no segundo episódio em diante talvez não. Porque você vai lembrar, você vai falar, putz, é uma assassina. O brasileiro tem uma outra pegada. Você sabe qual é a coisa mais cruel que existe na nossa área? Esse raio desse negócio chamado audiência. Isso é um câncer. Isso destrói qualquer conteúdo, acaba com a televisão, arrebenta com o telespectador, com tudo. Pô, a televisão deveria trazer entretenimento sadio, claro, informação, cultura, prestação de serviço, não. É pornografia, escatologia e sangue. Isso é sangue. Agora, sabe que eu lembrei agora, não sei se é Discovery, é um desses canais a cabo,
que tem, acho que é o Discovery Investigação, que tem o Mentes Assassinas. Tem Mentes Assassinas. Mas que, na verdade, assim, eles não ficam glamorizando a pessoa. Bom, espero que não. Pegam o caso e analisam que... Mas aí tem o psiquiatra que vai falar, esse aqui é o perfil assim, não vai só contar a história. Claro. Outra notícia é que o Faustão, nosso querido e pessoal amigo, vai apostar cada vez mais em quadros com música. É verdade. Fausto, você se lembra que eu te falei isso? Pô, só eu agora estou fazendo, você precisa fazer também, dá uma força. Né? Você sabe que ali, assim, a Dança dos Famosos é um quadro bem artístico, né? Porque tem música, óbvio, porque senão você não consegue dançar. Sim, você lógico, tem que ter a música ali. O Dindom funcionou, que é aquele da campainha, que ninguém acerta. É difícil aquilo. É verdade. Porque, na verdade, você não tem a música, é a mesma batida, né? Você não tem, né? Mas e as pessoas gostam. Os Iluminados, lembra que é aquele que a pessoa começa a cantar, acende a luz aqui, eu canto, apaga, acende aí, você tem que continuar a música. Todos esses quadros funcionaram muito bem. E é o entretenimento leve, não é aquele entretenimento apelativo, né? E o Fausto talvez esteja na decisão correta, porque assim, ele tem que oferecer um contraponto ao que vem do lado. O Faro está nessa coisa mais de humanizar as histórias, de buscar essa coisa mais sofrida, né? Então, todos que são as histórias de superação. Então, já que se de um lado está contando história, ele vem aqui para o entretenimento. Perfeito. Eliana também tem apostado um pouquinho nisso, vai. Tenho visto. E é bom, você sabe que eu vou contar um negócio. Eu encontrei um divulgador, né? E aí ele veio, a gente estava falando sobre a televisão, ele falou assim, Zé Armando, domingo eu fiquei emocionado. Já faz algumas semanas, porque esse divulgador foi ao programa do Faustão levar uma banda que era mais antiga. Ele virou e falou assim, eu fiquei tão emocionado, porque ali estavam 4, 5 divulgadores. Para quem está em casa, divulgador é um profissional que tinha nas gravadoras, lembra? Que fala assim, eu vou lançar o disco do Rony. Pegava o disco do Rony, passava de rádio em rádio, de TV em TV. Nossa. Ele falou, é emprego para todo mundo e para essas bandas também. Claro. E o povo todo emocionado. Mas vou dizer... Mudou tudo. Eu me incomodo muito com essa história. Por isso que eu parei de cantar. Deus me livre e guarde. Tem cobrança para você cantar. Eu sei. Ó, só para você ficar sabendo o seguinte. Você que adora encontrar Zé Armando aqui com a gente, aqui no Todo Seu, você pode colaborar com o nosso canal exclusivo na internet. Canal exclusivo na internet nosso. É só você mandar a sua pergunta televisiva e o Zé vai responder. Lá no... o endereço. Responde o meu e-mail, Vanucci. Sempre com 2 6, hein? E para isso acontecer, você tem que acessar tvgazeta.com.br/todo seu. Preenche lá um formulário, envie a sua dúvida, que ele responde. Brother... O vídeo fica lá na página do Facebook do Todo Seu. Verdade. Vai entrar lá. Até quarta? Quarta eu tô aqui. Bom, se chama antes, eu venho antes. Meu parceiro da dupla de 2 vem... Quando é que a gente vai responder aqui? Você que manda. Você é o chefe. Eu não, quem é o Tatá? É o Eustáquio, é o chefe. Eu só obedeço. Eu também. Mas quem pode manda, ele manda. Eu tenho juízo. Obedeço. Obrigado, irmão. Bom final de semana. Agora eu posso falar. Mas, Fernando, hoje você pode dormir até mais tarde, né? Então, fica aí vendo o tio Rony. Um beijo pra você. No próximo bloco eu vou estar muitíssimo bem acompanhado de uma estrela televisiva que é o ator Stênio Garcia. E também do autor Marcos Nauer. Você vai zapear? Problema seu, eu sei que não. Volto já.